Você é mulher que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você é mulher enfeita de amor e paixão onde pisa. Você é mulher tão especial, o esteio da casa. Você é mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora sua. Oi, gente! Eu e a Mel estamos aqui para desejar a vocês um feliz Dia da Mulher. E atendendo hoje algumas mulheres, elas me pediram: Liliane, dá para falar uma coisa em nossa homenagem, dando assim um parecer sobre o que você acha de doenças psicossomáticas? Eu falei, ok. Mas o que são, afinal de contas, doenças psicossomáticas? Então, a neurociência também identifica como doenças somatoformes. Por quê? Elas são uma junção do seu estado psíquico, né? Psico significa mente, soma significa corpo. Então, dentro dessa somatória, daquilo que você sente, ignora, reprime, esconde, eu gosto muito de exemplificar com a história de Noemi, sabe? Então, ela viveu mais ou menos no ano de 1100 a.C. Nessa época não tinham os Master Coach, não existia psicólogo, nada disso. E ela passou por uma tragédia. Ela sai da terra natal em busca de oportunidades de trabalho para comer em outra cidade, porque onde estavam passando fome. Chega lá, o marido morre, deixando ela com apenas os 2 filhos. Não tinha nenhum adulto para trabalhar e poder sustentar. E esses meninos crescem com toda dificuldade. Um casa com Ruth, outro casa com órfã, mas em seguida eles morrem. Quando ela pensa que teria netinhos, eles morrem também. Nossa, ela entra numa depressão tão profunda que ela cita ali no livro de Ruth, capítulo 1, verso 13, que a amargura dela era uma amargura muito maior do que qualquer amargura que as noras pudessem sentir. Dentro da concepção dela não poderia existir um sofrimento mais profundo do que uma mãe enterrar um filho. Abra a tua Bíblia Sagrada no livro de Ruth e leia a história completa, que é maravilhosa. E Morgan Collie, no seu livro Filhas da Graça, onde ela traz ali de uma maneira muito linda o que nós podemos aprender com as mulheres da Bíblia, ela nos questiona na página 41, quantas vezes que você já ouviu falar que devemos ter uma atitude positiva para vencer na vida? É claro, ela mesma comenta que uma postura otimista ajuda muito, mas às vezes pode parecer impossível permanecer alegre e olhar para cima quando nos sentimos abatidas pelos reveses da vida, como uma situação de luto, por exemplo, como passava Noemi. Noemi estava tão depressiva, tão amarga, que ela solicitou que mudassem o nome dela. Ela não queria mais se chamar Noemi, que tinha o significado de uma pessoa agradável, porque ela estava tão triste, tão amargurada, que ela escolheu ser chamada de Mara, que naquela época significava amarga, e ela achava que ela estava destinada ao fracasso. E nós? Como é que nós estamos dando sentido à nossa vida hoje? Será que, como Mara, nós também nos sentimos amargas e precisamos reunir força para poder expressar um pensamento que nos eleve ao céu, para que o nosso rosto seja refletido por um coração pelo menos agradecido, apesar das nossas dores? Não é fácil, você precisa de ajuda, em primeiro lugar, do nosso Deus. E sim,
confiar que Ele pode também nos direcionar a profissionais da área da saúde que podem nos ajudar a darmos uma olhada no nosso substrato neural, quais são as químicas que estão faltando em nós, que não está corroborando para que tenhamos a força de lutar contra as doenças psicossomáticas, dessas emoções que muitas vezes nós travamos, não colocamos para fora, né? Eu gosto muito de um filósofo que fala que quando nós escondemos as palavras, nós estamos queimando o nosso corpo. E é óbvio estarmos atentos que só um pouquinho mais nós teremos de volta os nossos queridos que se foram. Essa mensagem, esse pedacinho em especial vai para minha querida amiga Marlene. Muito em breve você terá de volta a sua filha e sim, não tem como viver sem a saudade de um ente querido que com certeza nós não gostaríamos de perder. O cérebro humano não sabe lidar com perdas, porque o que Deus quer para nós é o ganho da vida eterna. E vocês sabem que esse dia 8 de março, desde 1975, é comemorado pelas Nações Unidas como Dia Internacional da Mulher, justamente porque em 1908 mulheres marcharam nas ruas de Nova York reivindicando os mesmos que as operárias no ano de 1857 reivindicavam, por uma redução de horário de trabalho de 16 para 10 horas, elas recebiam menos de 1/3 do salário dos homens. Então, essa fábrica foi fechada ali, onde foi declarado um incêndio, cerca de 130 mulheres morreram ali queimadas. Então, a partir desse dia, foi votado. Anos mais tarde, vejam só, em 1908, com 14 mil mulheres marchando ali, reivindicando esses direitos que nós estamos usufruirmos através da nossa luta diária. Entretanto, não podemos esquecer de termos o cuidado com o que nós pensamos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Queridas, nunca falem mentira, nem diga palavras perversas. Olhem firmes para frente com toda a confiança, não abaixando a cabeça envergonhada, pensando no bem que nós precisamos fazer a nós mesmos e a todos que estão ao nosso redor. É Salomão que fala isso em Provérbios, no capítulo 4. Para lidarmos com doenças psicossomáticas, nós precisamos estar atentos aos sinais do nosso corpo e a não achar que vamos ter uma cartolinha mágica e vamos tirar ali um coelho e pronto, vamos começar a sorrir. Não é assim que acontece, é um processo. E eu percebo ali que Noemi, ela estava passando por um processo de angústia, que ela precisava respeitá-lo. Em seguida, então, dias depois, inclusive vocês sabem da história, Ruth acompanhou Noemi e ela tem um plano. Olha só, ela passou pelo processo da negação, passou pelo processo da raiva, da amargura e ela entra então no processo da barganha. Ela faz um plano onde ela fala com Ruth que ela colhesse ali, trabalhasse direitinho nas terras de Boaz, que era um poderoso ali da época, e de fato deu certo. Ruth pôde casar, abençoar também a sua ex-sogra e dar para ela o tão esperado netinho, não é? Então, nesse sentido, eu venho aqui para informar que não é feio ter doenças psicossomáticas. As doenças oriundas do que nós estamos passando de angústia, seja um processo de transtorno depressivo, ansiolítico, acúmulos de estresse. Sabe quando parece que a maré não está boa? Sabe quando uma coisa ruim acontece, depois vem outra soma outra, o dia não está bom? Não adianta mascararmos ou ouvirmos assim, não fica assim não, pessoas passam por coisas piores que você. Não é por aí. Cada um tem uma força diferenciada psíquica. Alguns são mais resilientes, outros não possuem uma estrutura
psíquica forte, pode ser por questões genéticas, pode ser a forma como foi criado, pode ser que já passou por tantos traumas na vida que já não tem mais tolerância para lidar com frustrações. Então não podemos julgar a situação do outro porque nós não temos condições de viver a situação do outro. Então nem sempre a nossa interpretação, para não dizer que na maioria das vezes, se nós não temos uma profissão nessa área, ela pode vir mais atrapalhar do que ajudar a pessoa. Quando nós encontramos uma pessoa chorosa, sofrida, não vai ajudar em nada dizer para ela, por que você tá assim? Fulano passa por coisa pior do que você. Isso não ajuda, isso atrapalha, ok? Então, para dar essa introdução ao significado de doenças psicossomáticas, fica aí a dica que, para começar, são doenças que elas já nos deram alguns sinais e nós ignoramos, não demos importância, invalidamos, até que o corpo ele começa a falar através de dores fisiológicas. Então é a somatória mesmo, por isso somatoforme, não é? Vocês sabem que nós temos no hemisfério direito as capacidades mais voltadas para a criatividade, o simbolismo, as emoções, e no hemisfério esquerdo é mais voltado para a organização, raciocínio, mais uma estrutura mais racional. Tendo em vista que o hemisfério direito ele fica mais sobrecarregado quando nós não damos ouvidos aos sentimentos que as nossas emoções tentam nos clarificar. Então estejam atentos se vocês estão passando por alteração de humor, apetite descontrolado, sono picado, uma falta de ar, parece que você puxa o ar, ele não vai até onde deve ir lá no seu pulmão, parece um peito pesado, um humor mais irritado. Pode ser que você esteja aí num período de exaustão mental, que é precursor. A exaustão mental ela já é resultado de estresses diários não trabalhados, sabe? Seja um relacionamento complicado, seja filhos que estão dando muito trabalho e você fica aguentando tudo no osso do peito, sozinha, não busca ajuda, se acha na obrigação de ter que dar conta de tudo. Você pode estar desencadeando aí um processo de exaustão mental que pode repercutir em doenças psicossomáticas, ok? Fica aí a dica para te desejar um feliz Dia da Mulher, para te informar que você não tem a obrigação de dar conta de tudo, que existem profissionais para ajudar você. E nesse sábado às 15 horas nós faremos uma live com detalhamento de doenças psicossomáticas, bem como outras doenças muito comuns de acontecerem no universo feminino. Um beijo, um abraço apertado e um ronquinho da Mel aqui para você. Tchau!